Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho, assistência espiritual à distância, online, do Centro Espírita União e Fraternidade. Nós vamos nos unindo então em oração para nos ligarmos a essa equipe que vem aqui ao nosso encontro, nos trazer tantas energias benéficas, mas principalmente nos fortalecer com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos procurando fechar os nossos olhos, se assim for mais tranquilo, e mentalizarmos a figura de Jesus sorrindo, adentrando pela porta principal do lugar onde nós estivermos e nos envolvendo na sua alegria, no seu amor, na sua paz. E nós vamos nos abraçando a Jesus e dizendo: Mestre querido, nos ajude. Somos ainda tão falhos, necessitamos tanto do seu amparo para aprendermos a perdoar, a não julgar, a termos paciência, tolerância. Sabemos dessas orientações, Jesus, mas quanto ainda nós temos dificuldade. Então, nos ajude para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos, esse guia para sermos felizes, que é o teu Evangelho. Que hoje, Jesus, a nossa mente possa estar desbloqueada, a fim de que possamos compreender a reflexão do teu Evangelho. Que possamos, ao final deste encontro, estarmos abastecidos de coragem, de fé, para perseverarmos na vivência desses ensinamentos. E hoje, Jesus, que a tua luz continue brilhando em cada um de nós, que nós possamos sempre irmos ao seu encontro, fazermos as melhores escolhas e assim sermos mais felizes. Que hoje, Jesus, nós também possamos envolver em muita luz, em muito amor, a nossa companheira Florinda, que trará por nós as reflexões do tema, que juntos possamos aprender os teus ensinamentos. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro, proferindo a prece que Jesus nos ensinou para chegarmos a Deus, o nosso Pai, agradecermos, rogarmos e saudarmos esse Pai de tanto amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, novamente aqui para estudarmos e falarmos de Jesus, esse nosso querido pastor. Nós somos as suas ovelhas e em Jesus, como todo pastor, é ele que vai nos conduzir com segurança e com paz. Então, amor e segurança é o que nós vamos encontrar com Jesus. Por isso que ele é chamado o bom pastor. E esse então é o tema que nós vamos refletir, o bom pastor. Ele está em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 28 e 29. Lá, Jesus vai falar que ele é o bom pastor e a segurança que ele oferece às suas ovelhas. Mais ou menos assim que ele fala: Eu lhes dou a vida eterna, e elas, as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, as ovelhas, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha que versículos maravilhosos
que versículos que nos traduzem o amor e a grandiosidade e a segurança que Jesus oferece para quem segui-lo. Essa passagem de João, nesse capítulo 10, versículos 28 e 29, nos traz algumas reflexões para que a gente possa realmente sentir esse amor e essa segurança nesse relacionamento com Cristo. Só temos a ganhar nesse relacionamento. Jesus se apresenta como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Todo pastor cuida das suas ovelhas. Mas Jesus é o bom pastor. É ele que vai melhor cuidar de cada um de nós. Essa metáfora que Jesus faz do pastoreio das ovelhas, do rebanho, do pastor, esse contexto era bastante familiar para as pessoas daquela época, porque o pastoreio era uma atividade comum que existia ali, né? Assim como a agricultura e a pescaria. Então, eles traz essa figura do pastor e das ovelhas porque por ser uma figura comum de conhecimento daquelas pessoas. E um bom pastor protege as suas ovelhas, guiando as ovelhas, garantindo a sua segurança diante dos perigos, que as ovelhas não têm, elas vão conforme o pastor vai conduzindo. E é assim que nós temos que fazer, seguir conforme for indicado para cada um de nós. Então, é a segurança e a proteção do pastor. E a promessa que Jesus faz também, que nenhuma ovelha do Pai se perderia. Ou seja, a segurança que Jesus oferece àqueles que creem nele. Ele assegura também que nós, como ovelhas, pertencemos a ele. E ele tem uma relação íntima e segura com Deus. Então ninguém pode tirá-los dessa proteção. Ou seja, o pastor, que é Jesus, está intimamente ligado com Deus, que é o Pai maior. Se nós temos um relacionamento seguro e firme com Jesus, teremos um relacionamento firme e seguro com Deus, nosso Pai, né? Até por afinidade que Jesus tem entre Deus, entre ele e Deus. Nenhuma ovelha se perderá, por quê? Porque Jesus vai conduzindo-nos. Nós podemos até desgarrarmos como ovelhas do rebanho, sairmos pela estrada um pouquinho mais deserta, mais insegura, mas ele vai lá e busca cada um de nós. Então, qual é a posição da ovelha, ou posição nossa diante de Jesus, nesse relacionamento de Cristo e as suas ovelhas, que somos nós? É a fidelidade a esse pastor. Se nós estivermos sempre no rebanho, sem desgarrarmos, sem procurarmos atalhos, outros caminhos, sermos fiéis a Jesus, nós estaremos sob a sua proteção, consequentemente, a proteção de Deus. Está embutido aí nessa parábola uma frase que ele fala que dá vida eterna às suas ovelhas. Isso significa, essa vida eterna, não só a continuidade após a morte, mas significa o quê? Uma vida plena e abundante, em comunhão com Deus. Então, nessa metáfora que Jesus fala da vida eterna para as ovelhas, ou seja, enquanto nós estivermos no rebanho de Deus, nós teremos o quê? Vida sempre. Nenhuma morte, entre aspas, nenhum sofrimento, nenhuma doença, nenhum desequilíbrio vai nos atingir. A vida aí no sentido dessas coisas, mas também a vida após a morte. Então, quem está no rebanho de Jesus tem vida eterna e vida abundante, ou seja, sempre a vida no sentido de felicidade, de vitalidade, de segurança, de equilíbrio, de bem-estar, de abundância. Nesse versículo também que nós analisamos aí da parábola do capítulo 10, 28 e 29, nós vamos ver como Jesus fala sobre a soberania de Deus, a grandeza desse Pai amoroso. Então ele afirma: meu Pai é maior que todos. Ou seja, enfatizando realmente essa perfeição, essa, esse ápice de virtudes, de coisas boas que Deus tem, né, em si, na sua essência, sobre todas as coisas do mundo, e a certeza de que nada, olhem bem, nada pode interferir em seu plano, nem o mal.
Então, Deus estabeleceu, né, um destino para cada um de nós, uma certeza, uma vida. Se nós nos afastamos, não é por responsabilidade dele, sim por fraqueza e ignorância da nossa parte. Mas o plano divino está lá, montado, arquitetado, planejado, sobre a égide também, ali o controle de Jesus. Então, por que sair do rebanho de Jesus? Saímos por imaturidade, por achar que tem coisas, procurarmos a felicidade em coisas exteriores, procurarmos prazeres desnecessários, até a gente aprender que isso traz o quê? Esterilidade para nossa alma, tristeza, dores, e aí a gente volta, Jesus vai nos buscar e traz de novo para o nosso rebanho, para o nosso redil ali. Então, essa passagem para nós que somos fiéis a Jesus, olha aí o conceito de fidelidade, não saia do rebanho, traz sempre uma fonte de esperança e conforto. Essa parábola, ela reafirma a confiança que nós temos que ter em Jesus. Não aquela confiança cega, aquelas ações maquinais, sem raciocínio, fazer por fazer, no automático. Não, não é isso que Jesus quer. Pertencer ao rebanho, embora ele use a figura da ovelha, não é você fazer a coisa ali sem saber o que está fazendo, porque alguém está te conduzindo. Não, é ter o quê? O discernimento, em primeiro lugar, né? Ter a esperança, ter a confiança, independente das dificuldades e das dúvidas que vão surgir quando nós estamos convivendo nesse rebanho de Cristo ali. Nós teremos incertezas também, teremos dúvidas também, dificuldades, mas se nós tivermos a fé centrada, a fidelidade aos princípios de Jesus, nós caminharemos, embora tropeçando algumas vezes, sentindo o frio, né, o tempo, como se fosse um rebanho que tem o vento, tem o mau tempo, tem a chuva, mas ele está lá firme. Tem os animais predadores que vão se acercar do rebanho, mas nós estaremos sob a égide de proteção do bom pastor, que é Jesus. E nessa parábola, na passagem que Jesus conta das ovelhas, que ele é o bom pastor, ele afirma que ele é o bom pastor. Nós podemos pensar sobre a nossa relação com Deus, porque ele fala: Deus me deu essas ovelhas e ninguém vai tomar deles. Como nós percebemos essa proteção divina na nossa vida? Nós temos consciência realmente da proteção divina, do cuidado que Jesus tem que Deus e Jesus têm para cada um de nós? Quais as maneiras que nós sentimos que somos guiados e cuidados por Deus? Esses pontos nos ajudam a entender a essência dessa mensagem sobre proteção, sobre amor e sobre a segurança da fé que nós temos que ter em Jesus e em Deus nosso Pai. Então, aplicar no nosso dia a dia a mensagem de João 10, 28, 29, que é essa passagem do Bom Pastor, pode ser muito enriquecedor e trazer muito conforto para a nossa alma, porque nós somos igual um rebanho. Estamos sujeitos a intempéries, ao mau tempo, às ventanias, aos ataques dos animais, predadores, a diversas dificuldades. Simbolicamente, isso reflete o quê? A nossa vida atual agora, né? A nossa vida de perigos. Então, manter sempre a confiança em Deus nos tempos difíceis. Nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldades. Vamos lembrar da promessa que Jesus fez de que nós estávamos seguros nas mãos de Deus. Essa confiança nos ajuda a enfrentar desafios com coragem, com fé, sabendo que nós não estamos sozinhos, porque nós estamos sob o comando do bom pastor. Deus está no comando de tudo, mas diretamente conosco ali está o bom pastor. Buscarmos também, temos cuidado com outras coisas ao nosso redor. Imaginemos sempre a história do rebanho, né? Então, assim como Jesus se preocupa com as suas ovelhas, nós também
devemos buscar cuidar também das outras ovelhas, né? Uma ovelha ajudando a outra. Então, ter o cuidado com as outras coisas, com as outras pessoas. Assim como num rebanho. Uma ovelha cuida da outra. Claro que as ovelhas, elas não têm esse discernimento, mas foi uma figura que Jesus fez, né? Uma comparação. Isso pode oferecer muito apoio emocional que nós temos que ter para com as outras pessoas, apoio espiritual, ajudar um amigo, um familiar em dificuldade, e até desconhecidos que nós sabemos que estamos passando por dificuldades, né? Nas nossas vibrações, nas nossas orações, preces. Vamos procurar ajudar de alguma forma a interação do rebanho entre cada um de nós. Cuidado com o que está por fora do rebanho, mas também cuidar para conquistar dentro do rebanho também. Isso é muito positivo para nós, né? Ainda em crescimento que nós estamos, né? Ainda em dificuldade, nós nos fortalecemos uns com os outros. E às vezes, até com o erro do outro, nós aprendemos como não fazer, né? Infelizmente, as pessoas erram muito ainda, mas nós podemos ver no erro do outro uma oportunidade de crescimento para nós, porque aí é como não errar. Não faça o que ele fez, porque você viu as consequências do que aconteceu aquilo, né? E também Jesus pede aí, quando ele fala que vai nos dar vida em abundância e vida eterna, ele está se referindo à nossa vida espiritual também, não é só ao conforto físico, isso também tem, mas ao conforto da vida material, mas também da vida espiritual. Então é cultivar a vida espiritual com muito carinho. Então, é dedicar. A gente sempre fala isso, sempre rebate nessa tecla, porque ela é muito importante. Dedicar um tempo às preces, à meditação, à leitura da Bíblia, do Evangelho, leituras boas que nos inspirem nos momentos, para que nós hajamos com boas escolhas nos momentos difíceis, é onde nós muitas vezes podemos nos desequilibrar. Então, essas práticas que nós temos que ter de cultivo à vida espiritual, elas fortalecem a nossa relação com Deus. Pode aumentar também, pode não, vai aumentar com certeza a nossa sensação de segurança, sabendo que Deus está no comando de tudo, que Jesus vai nos conduzir no bom caminho. Então, é uma sensação de segurança e paz interior que só conseguimos quando nós estamos em ligação com Deus. E aí nós vamos sentindo com essa sintonia a presença do bom pastor nas nossas vidas. Então, vamos, como quem diz, caminhe para frente, se fortaleça, venha sem medo, porque nós sabemos que o pastor está ali à frente nos aguardando. E nós não vamos desviar dos caminhos, nem sofrermos ataques, porque o pastor está ali comandando cada uma das suas ovelhas. E olha que coisa interessante, né? Do rebanho estar unido, que é onde entra o fator principal que faz crescer espiritualmente, que é a compaixão, a misericórdia, a bondade, tudo relacionado aí, né? Então, a mensagem que Jesus passa para a gente de amor e proteção, também ele espera, olha que interessante o mecanismo divino, que nós façamos isso com as outras pessoas também. Não é só receber a proteção e a segurança que Deus nos dá, mas também espalharmos essa proteção, essa compaixão, essa empatia no dia a dia com as outras ovelhas, com as outras pessoas que estão conosco no mesmo caminho, ajudando aqueles que estão precisando, levantando os que estão caindo, trazendo de volta para o rebanho as pessoas que se desgarraram. Nós podemos também fazer isso, não é? Jesus conta com a nossa participação nisso tudo, sendo fonte de esperança e encorajamento para os outros. Praticar a compaixão é estar em acordo com um mandamento divino, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus sempre vai esperar, sempre espera que nós tenhamos atos e atitudes compatíveis com este mandamento. A compaixão, a bondade, o amor ao próximo.
Então, nós continuamos caminhando no rebanho, mas não vamos esquecer das outras ovelhas, porque o rebanho só vai chegar no seu destino final se todos estiverem. Aquele que foi desgarrado, aquele que se desviou, tem que estar incorporado no rebanho. Isso é humanidade. Ou seja, todas as pessoas, nenhuma ovelha vai se perder realmente, né? E praticando isso na nossa vida, tendo como meta na nossa vida, nós vamos entendendo que as nossas decisões, que as nossas boas escolhas, que as nossas atitudes, que o nosso modo de viver seja compatível com esses valores. Então, ao tomar essas decisões, todas, nós temos que considerar que elas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus e todos esses valores cristãos que nós aprendemos. É isso que vai trazer uma direção para a nossa vida, para que nós não percamos de vista o pastor que está ali à nossa frente, que é Jesus. Então, quando a gente toma essas decisões, nós estamos alinhados com o rebanho inteiro que está seguindo Jesus. E uma coisa que nós não podemos deixar nunca de lado, mesmo que estivermos cansados, enfraquecidos, como diz Paulo, com os joelhos desconjuntados, é ter dentro do nosso coração a esperança. Então, e compartilhar essa mensagem de esperança com todas as outras pessoas, com todo o rebanho, seja por meio de conversas, seja nas redes sociais, que hoje a gente percebe tantos ataques, tantas coisas, né? Ou mesmo ações comunitárias ali dentro do nosso grupo, da nossa até na nossa família, né? Espalhar essa boa nova sobre o cuidado e a proteção que Deus tem para conosco. Muitas pessoas se acham desalentadas, achando que Deus esqueceu. A gente ouve isso, Deus esqueceu de mim. Deus tirou meu ente querido. Como assim? Deus está sempre agindo de acordo com o que foi planejado, o que foi acertado, é um plano. E nós estamos aqui na Terra de passagem. Então muitas pessoas acham que essa é a única vida que vamos ter, é a única experiência que nós teremos. E se nós pensarmos nos cuidados e proteção de Deus, como isso impacta positivamente na nossa vida? Então, vamos passar essa certeza que nós temos para as outras pessoas também, como uma forma de consolo, como uma forma de cuidado, como uma forma de esperança mesmo, né? Passar esse conceito que Deus está no comando de tudo, que Deus nos protege, que nada, né? Tem uma frase na Bíblia que muitas pessoas interpretam erradamente, né? Nenhum fio todos os fios do seu cabelo da sua cabeça estão contados. Ou então nenhuma folha da árvore se cai sem a vontade de Deus. Isso é uma metáfora, é uma comparação, é uma figura que foi criada para dizer o quê? Que nada escapa do controle de Deus. Então, quando fala assim, uma folha não cai, porque estava, que ele fez leis sábias que controlam essa natureza dessa árvore. Então, todos os fios de cabelos estão contados, significa o quê? Tudo na nossa vida está sob o controle de Deus e está planejado por Deus. Se nós fizermos alguma coisa diferente, é uma atitude nossa, uma decisão nossa, que Deus respeita esse livre-arbítrio, mas não nos isenta da responsabilidade desse ato. Então, esse cuidado divino, essa proteção, ela chega para todos. Mesmo aquela ovelha desgarrada que foi em busca de caminhos, na ilusão de que fosse encontrar coisas melhores, está sob a proteção de Deus. A gente não avalia isso, mas mesmo as pessoas mais erradas, os criminosos, pessoas que agiram em desacordo com a lei de Deus, elas ainda estão sob a proteção de Deus. Deus espera pacientemente que ela volte ao rebanho. Jesus vai lá buscar as ovelhas que estão desgarradas, porque ele é o bom pastor. Todas as ovelhas que foram designadas para serem protegidas por Jesus, que é a humanidade aqui na Terra, o planeta Terra inteiro, está sob a égide de Jesus. Jesus tomou a si, ele fala nessa passagem, né? Eu tomei a mim todas essas ovelhas, e todas as ovelhas que o meu pai me deu, ninguém vai tirar de mim. Quem é o bom pastor? É ele. Quem são as ovelhas? A humanidade, a terra inteira. Mas são só os cristãos? Não, toda a humanidade.
mesmo os que não são cristãos, mesmo os que não são cristãos, mesmo os que não acreditam em Jesus, o que não impede da proteção dele. Todas as ovelhas foram designadas para esse rebanho. E Jesus então vai tomar conta dessas ovelhas. Como podemos então ajudar Jesus a fazer isso? Como nós podemos ser bons pastores nas vidas dos outros? É pensar o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer para beneficiar as pessoas ao meu redor. Trabalhar na messe de Jesus é isso, na tarefa, na seara de Jesus. É isso. É você ajudar não, colaborar, né? Na tarefa de ser pastor também. Auxiliar do pastor, melhor dizendo, né? Auxiliares do pastor. É um voluntariado nas nossas comunidades, na nossa família, no nosso centro, na nossa igreja, nos templos onde frequentamos, ou então ajudarmos os nossos amigos, mesmo que nós não frequentemos nenhuma dessas instituições. Mas nós podemos ajudar as pessoas em necessidade. Mesmo que desconheçamos essas pessoas, vamos fazer alguma coisa que nós sabemos que temos condição de fazer para ajudar essas pessoas. Alguma colaboração, alguma coisa, aplicações práticas. Às vezes, olha, a gente tem tantos imigrantes, e nós não sabemos o que fazer com esses imigrantes para ajudar esses imigrantes. E aí essas igrejas que têm esse ponto de apoio para os imigrantes, eles sempre pedem para as pessoas irem lá ensinar o português. Gramática mesmo, simples, de primário, para os imigrantes que chegam. Como ensinar o português não é fazer uma teoria, nada disso, coisa simples, como se fala isso em português, ajudar na linguagem para esses imigrantes se integrarem e adaptarem à nossa cultura, aos nossos hábitos aqui, né? Ao contrário, nós fazemos o quê? Afastamos, eu não gosto, né? Muitas pessoas pensam assim, eu não gosto de estrangeiros. Mas nós não somos todos do mesmo rebanho? Não foi isso que Jesus ensinou? As ovelhas que o Pai mandou de outros países ou de outras crenças, faz parte da família universal. Faz parte do nosso planeta aqui. Sejam que crença forem, sejam de que nacionalidade forem. E a gente faz o quê? É preconceituoso. Ah, eu não quero, é imigrante. Não, não confio. Em todas as nacionalidades, em todas as comunidades existem pessoas boas e pessoas não tão boas. Então nós não podemos generalizar assim, né? Não é porque é de uma região do país, olha, até dentro do nosso país nós temos isso. Preconceito com os que moram no norte, preconceito com os que moram no sul. Mas a gente não aprendeu que era todo um rebanho só? Sob a égide de Jesus, o bom pastor? Então, essas aplicações todas que nós temos para que o rebanho possa continuar a caminhando, nós podemos colaborar promovendo esse ambiente de amor, de tolerância, de segurança e de apoio para todas as pessoas. Então, uma abordagem também que nós podemos ter de João 10, 28 e 29, que é essa passagem do bom pastor, é também uma afirmação do conceito de salvação, né? Que a gente ouve muito falar sobre a salvação. Mas que salvação é essa? Todos nós seremos salvos. Mas aqui está falando sobre a, a continuidade da vida. Não é só essa vida. Quando Jesus fez essa fala, ele prometeu, Jesus, textualmente, ele diz que ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Ou seja, vai continuar conosco sempre. Essa vida eterna, muitas vezes, muitas pessoas associam a salvação, né, no conceito cristão aí, significando que aqueles que creem em Jesus têm garantia de um relacionamento duradouro com Deus, tanto nessa vida quanto na próxima. É isso mesmo. Pode ser interpretada desse jeito também. Mas, quando ele fala que dá a vida eterna, significa que nós temos toda a condição de nós progredirmos sempre, porque as nossas vidas vão se sucedendo.
vamos estar sempre em progresso, então, sempre seguindo os conselhos de Jesus, seguindo os ensinamentos dele. Isso vai durar sempre. Terminou uma etapa, começam-se outras etapas. E essa segurança que ele fala, nenhuma ovelha se perderá, reflete realmente essa segurança da salvação, ou seja, da continuidade, da eternidade, de que nada terminará. Isso implica que uma vez que alguém se torne parte desse rebanho, essa relação não pode mais ser rompida. Não adianta nós negarmos o Cristo, porque nós já estabelecemos uma ligação com Ele em algum momento. Muitas vezes a gente vê pessoas que não acreditam mais em nada, mas estará sempre esse elo do pastor com o seu rebanho. Independe de nós querermos ou não, independe de nós acreditarmos ou não, mesmo que nós não acreditemos mais, essa relação jamais será rompida. Então, essa segurança ela é fundamental para que nós cristãos tenhamos mais conforto espiritual e saber que a salvação ela depende, óbvio, né, dos nossos atos, das nossas conquistas, das nossas ações. Ela depende, claro. Mas também que Deus não vai nos desamparar nunca. Mesmo que nós quisermos romper, Ele não vai romper. Estaremos sempre ligados a esse Pai, sempre ligados a Jesus. E essa passagem também mostra, né? O tempo inteiro mostra sobre a soberania divina, né? Meu Pai é maior que todos, está lá nessa passagem. Jesus destaca aí a importância do poder de Deus sobre todo o rebanho, sobre toda a dita salvação, sobre toda a vida. Não só essa vida, mas a vida eterna. Ou seja, a vida que continuaremos sempre. Ou seja, sempre estaremos sob o amparo e a proteção de Deus. E que nada vai frustrar esses planos de Deus. Mesmo que nós achemos que estamos desligados de Deus, desligados de Jesus, isso nunca será rompido. Essa relação de Cristo e Jesus, de Jesus conosco, é esse relacionamento íntimo que nós reconhecemos que Jesus é o caminho, que Jesus é o pastor, que Jesus é a verdade que nos levará sempre a estarmos juntos com Deus. Então, a confiança nessa promessa de Jesus implica nesse chamado de fé. É necessário nós crermos nele e aceitarmos a liderança dele nas nossas vidas, como as ovelhas aceitam a liderança do pastor. E esse amor divino que vai sempre nos cercar, essa declaração que está lá em João capítulo 10, 28, 29, é a declaração sobre a segurança e o acerto que nós temos que ter nas nossas escolhas. É uma interpretação de uma vida enriquecedora, uma vida eterna, refletindo a tão falada e a tão desejada esperança e a segurança que nós encontramos na fé em Cristo Jesus. Que assim seja e que sejamos felizes em termos esse pastor dentro da nossa vida. Graças a Deus. Obrigada. Assim, meus queridos, refletindo nessa mensagem tão consoladora, nós vamos nos unindo a Jesus, que nunca nos abandona. Jesus, esse representante maior desse Deus de amor, que nos ama do jeito que nós somos, nos oferecendo sempre oportunidade de melhorarmos. Nos ajuda a fazermos as melhores escolhas, nos ajuda a não sermos indiferentes em relação ao nosso próximo, que nós possamos realmente nos sentir parte desse rebanho que é a humanidade. E é por isso que nós vamos vibrando, para que a humanidade seja amparada, fortalecida, envolta em saúde, em amor, em união, em fraternidade, em respeito, para que através do respeito nós possamos ter a paz,
ter essa fraternidade tão necessária entre todos os povos, que nós possamos aprender como Jesus a olhar com misericórdia a todos os que estão ao nosso redor e a nós mesmos. Jesus querido, que nesse instante os nossos corações estejam abertos para recebermos dos teus mensageiros essa ajuda que tanto nós necessitamos. Que não só essas energias nos fortaleçam fisicamente, mas que nos dê a fortaleza moral, espiritual, para que possamos lutar contra a nossa inferioridade, o nosso egoísmo, o orgulho, que ainda nos impede de fazermos o bem, que ainda nos cega, que nós possamos, Senhor, enxergar através da lente do Teu Evangelho e assim sermos mais felizes. Que possamos aprender a seguir o caminho traçado pelo Pai, que só deseja o nosso bem e o nosso crescimento. E assim, vibrando amor, vibrando paz, vibrando alegria, vibrando coragem, força, fé e esperança a todo o nosso planeta, a todos os corações que vivem em conflito interior, que vivem em desespero, a ponto de quererem tirar a própria vida, que todos possam encontrar a razão de viver, a esperança nesse olhar ao próximo, sentindo a razão de estarmos aqui, vibrando para que haja ação humanitária em benefício das pessoas que passam por tantas dificuldades da miséria, da fome, das guerras. Que nós possamos semear a paz e não a guerra, a união e a fraternidade. Jesus querido, que nós possamos aprender a sermos realmente filhos desse Pai, ovelhas do teu rebanho. E assim, que nós possamos estar preparados para recebermos nesse instante essa doação de energias que vem em nosso benefício, nos fortalecendo. Que nesse instante cada um de nós sinta o abraço desse amigo espiritual, sinta essa transfusão de bom ânimo, de coragem, sinta o bem-estar invadindo o nosso ser, porque estamos sendo beneficiados por energias de saúde, por energias de reconforto, de consolo, de força, de fé. Todo o nosso ser absorve esses fluidos benéficos, doados pelos representantes de Jesus. Todo local onde nós estivermos recebe essas energias e nós ficamos envoltos nessa cúpula de luz, que é uma proteção, que é o amparo para cada um de nós. Que esta água que está aqui ao nosso lado se transforme no tônico e no lenitivo necessário para o nosso refazimento físico, espiritual, para a renovação dos nossos sentimentos e pensamentos. Que possamos sair daqui hoje com a nossa fé renovada, com a nossa esperança acesa, na certeza do amparo de Deus, na certeza da companhia desse pastor divino, que está sempre pronto a nos resgatar. E assim, Jesus querido, que possamos nos despedir em paz. Que assim seja, graças a Deus.